Hoje no quadro Bom Sabor tem uma torta de ricota com ameixa imperdível. Quem ensina é a Sabrina Repulho. Tudo bem, Sabrina? Seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Obrigada. Você sabe que fim de ano é um período que as pessoas buscam muito sobremesas diferentes, né? Receitas diferentes para impressionar até na ceia, naquele café da tarde que vai reunir toda a família. Então essa proposta durante esse mês do Mulher.com é dar muitas dicas e opções para você de casa. E a sua sugestão, eu já vi ali a torta pronta, que delícia, não? Ela é bem saborosa e ela é diferente, uma montagem diferente. E você olhando a torta, você já tem aquela impressão daquela torta fresquinha, né? É, o fato da ameixa, da ricota, né, dá aquela sensação mesmo. Combinação, nota 1000, e a gente ensina então agora todos os segredinhos da receita. Sabrina, ingredientes que você utiliza. Vamos lá, para a massa, tá? Farinha de trigo, Certo. margarina, ovos, o açúcar e o fermento. Tá? 3 Esse é pra xícaras de massa. farinha de trigo, Isso. 1 xícara de açúcar, 150 gramas de margarina, 2 ovos e a colher de fermento. Isso, certo? Aí a gente tem, são 3 recheios na verdade, né? É a ricota, né, amassada já com o garfo, Tá. canela e açúcar. Essa é uma preparação que a gente vai fazer. Ricota, canela e açúcar. Isso. A outra preparação é o creme de confeiteiro, tá? Que a gente vai usar trigo, Tá. amido, açúcar. Aí aqui é uma gema e um ovo Tá. e a essência de baunilha. O leite eu já coloquei pra aquecer. Perfeito. Dá uma olhadinha. E aí a ameixa só, pura, sem nada. Se ela tiver muito seca na hora de você comprar, eu uso ela sem o caroço, né? Dá uma ferventada nela, é a dica, que às vezes fica meio seca, né, pra você cortar. Então dá uma ferventada só Legal. e utiliza. Só para facilitar Tá? o corte. Exatamente, tá? A gente pode começar aqui pelo creme, que é a primeira coisa que tem que fazer pra esfriar, tá? Então aqui a gente tá colocando na panela o leite. 250 ml de leite para o Isso. nosso creme de confeiteiro. Aí aqui eu vou misturar os secos, tá? Então é o açúcar com o amido e o trigo. 60 gramas de açúcar, 30 gramas de trigo e 30 gramas de amido de milho. Aqui eu misturo porque eu vou colocar no leite quente e o amido e a farinha tende a empelotar e o açúcar vai ajudar a soltar, tá? Então a gente mistura bem e vamos levar lá junto com os ovos, ok? Lembrando que nós estamos utilizando um ovo inteiro mais uma gema. Aqui eu vou mexendo e vou colocando os secos. Torta de ricota e ameixa, sugestão da Sabrina Repulho. Nós começamos nossa torta pelo nosso creme branco, creme de confeiteiro. 250 ml de leite. Vai para a panela. Isso. Antes de levantar a fervura, né? A gente acrescenta aí os ingredientes secos. 30 gramas de trigo, 30 gramas de amido de milho e 60 gramas de açúcar. Deixa ele aquecido só o leite, aí você soma tudo e vai mexendo até ferver para cozinhar o trigo e o amido. Tá. Por último, a gente colocou os ovos, né? Um ovo inteiro mais Isso. uma gema. Aí aqui por último eu posso colocar a essência de baunilha, porque a essência, lembrando que se a gente cozinhar ela, ela perde o sabor, tá? Então é a última coisa que a gente deve colocar. Tomar cuidado para não empelotar. Se criar alguns gruminhos, por causa da farinha e tal, é só na hora que esfriar, bater na batedeira. Tá. Bate na batedeira que vai sumir todinho, tá? Aqui Gostei da dica. já engrossou, tá vendo? Nesse ponto que tá aqui, eu já posso tirar e levar pra geladeira para esfriar, porque eu só vou usar ele frio, Tá. tá? Eu trouxe um já pronto pra gente, mas vamos usar ele frio, ok? Legal. Então aqui Posso podemos desligar tirar. o fogo, então? Pode.
Então, esse a gente reserva e depois aproveita também. Agora vamos para a massa, tá? Aqui já temos o trigo, tá? E vamos introduzir, então, açúcar. Para massa são 3 xícaras de farinha de trigo e 1 xícara de açúcar. 150 gramas de margarina. Os 2 ovos. E 1 colherinha de fermento. É o fermento químico mesmo, tá? Só pode estranhar, mas é isso mesmo. Que tem a dica depois que eu vou dar, que é a massa de cima, que decora bastante a nossa torta. Repassando mais uma vez a quantidade dos ingredientes utilizado pela Sabrina, a nossa massa da torta de ricota e ameixa. Você vai precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 150 gramas de margarina, 2 ovos e 1 colher do fermento químico. Eu vou colocar minha mão aqui, pra gente poder fazer a massa. Essa massa, como vai o fermento químico, a gente não pode demorar muito para trabalhar com ela e nem deixar ela descansando, porque o fermento começa a agir, né? Então a massa começa a ficar mole por conta do fermento. Tenho quase ela toda misturada aqui. A forma que a gente vai utilizar é o aro de 20 centímetros de diâmetro, tá? Essa quantidade de massa rende uma torta deste tamanho. Aqui eu trouxe o aro que a gente usa mais como profissional, mas eu indico usar aquela de aro, o fundo removível, tá? Porque na hora de desenformar é mais fácil, certo? Então aqui eu já tenho a nossa massa, tá? E aí eu trouxe aqui, tá vendo, ó, o aro? Ele não tem fundo, certo? Mas eu trouxe essa assadeira para ser o fundo. Então eu só coloco aqui e agora a gente espalha a massa aqui, tá? Para espalhar eu só vou esticando assim e vamos colocando. Tô apertando com o meu dedão, né? Lembrando de não deixar a massa nos cantos, deixar muito grossa, né? Porque na hora de comer não é agradável. O diferencial dessa torta, Tati, eu costumo dizer, ali naquela pronta, eu coloquei já o açúcar e a canela em cima, aí escondeu um pouquinho. Mas eu vou mostrar aqui como a gente vai montar. Ela fica muito delicada e muito original, né? Eu acredito que você nunca tenha visto uma finalização que eu vou mostrar aqui pra vocês. Fiquei curiosa. Porque aqui você comentou, na nossa receita pronta, você colocou em cima, né? Isso. O açúcar e a canela. O açúcar e a canela para polvilhar, mas é opcional, né? De repente a pessoa não quer colocar, quer deixar só, né? Ai, que delícia, a gente ficou olhando, turminha. Já abre o apetite. Mais uma vez a sugestão da decoração, olha lá. Bom, aqui eu já finalizei o fundo da torta, tá? Aí a gente vai colocar os recheios. Certo? Vou fazer a mistura da ricota. Perfeito. Só passar uma linha na mão. Então, nós já passamos para você de casa a relação dos ingredientes para nossa massa, o nosso creme de confeiteiro, o creme branco. E aí tem o recheio da ricota, meia ricota, você vai amassar. Acrescentar 2 colheres de sopa de açúcar, canela em pó. E aí 250 gramas da ameixa preta sem caroço. É essa que eu vou fazer agora da ricota, tá? Então é o açúcar.
Mas a canela também é a gosto, tá, gente? Tem gente que gosta com um pouquinho, tem gente que gosta com mais. E mistura bem. Só misturar. Ó, prontinho, tá bem misturado, tá? Agora, uma coisa bem séria que tem que seguir. Tá. A primeira coisa que vai aqui em contato com a massa é o creme de confeiteiro, tá? Certo. Tem que ser ele, tá? Se eu colocar o nosso recheio de ricota, o que que acontece? Então, ele vai ficar seco, não vai ficar úmido, tá? Porque como o calor do forno vem por baixo, o creme vai ajudar a aderir a massa ao creme, entendeu? Legal. E a ricota pode ressecar e não dar umidade pra torta, Legal. tá? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe um creme já pronto pra gente. Que é esse que a gente ficou mexendo aqui, Exatamente, né, tá? Então, vamos distribuir aqui. creme de confeiteiro. Isso. A sequência, a gente coloca a ricota. Lembrando que nós utilizamos meia ricota, bem amassadinha, com 2 colheres de sopa de açúcar, canela em pó, a gosto. Isso. E aí, distribuímos a ameixa. Tá? Aí a ameixa eu cortei ela no meio e aí você vai só esticando ela aqui e fazendo. Aqui, em cima da ameixa, a gente vai pegar o restante da massa e aí que vem o segredo. Nós vamos pegar e fazer bolinhas. E as bolinhas vêm aqui por cima em contato direto com a ameixa. E aí você faz o tamanho de bolinha que você preferir, né? E preenche toda a torta, certo? Certo. Forno, 25 minutos, 180 graus. E esfriou, polvilhou a canela e o açúcar. Pronto Tá pra pronto. comer. E aí, aqui por cima eu vou fazer as camadas. Então, preparei a base com a massa, venho com o meu recheio, meu creme de confeiteiro, venho com o recheio de ricota, coloco a ameixa em cima dela toda, e depois eu faço bolinhas com a massa que sobrou e vou cobrir em cima. Exatamente. Só isso e tá pronto, é forno. Forno 25 minutos. Isso, 180 graus e está pronta. E aqui nós já temos uma torta prontíssima. Torta de ricota com ameixa, sugestão para o fim de ano, para você que acompanha o quadro Bom Sabor, para você que prestigia a programação da TV Século XXI. Os contatos da nossa convidada, Sabrina, estão no vídeo. Quem quiser esclarecer alguma dúvida ou quiser outras deliciosas receitas, pode mandar uma mensagem, tá bom? Ou ligar de qualquer lugar do Brasil. Que delícia! Eu adoro essas tortas, gente, que é bastante recheio. Ó, tcharam! Eu vou falar pra você, viu? Olha, gente, caiu a torta. Delícia, tão macia. Que privilégio apresentar o quadro Bom Sabor. Cada dia uma leve, receita né? melhor que outra. Gente, muito bom. Ela é leve e por mais que vá açúcar, ela não fica tão doce, né? Por conta da ricota, que dá uma neutralizada, né? Muito bom. Isso que você falou, muito bem comentado. Não fica aquela sobremesa doce. Saborosa, leve. Sabe aquela sensação que você vai comendo e você quer repetir o pedaço? Essa torta é um espetáculo, turminha. Obrigada, viu, Sabrina? Gostei muito.